Vamos falar sobre Manchester United. Ô, Fred, o United voltou? Voltou, né? Voltou. Muito mais cedo do que a gente pensava. Acho que é uma outra surpresa aí na temporada inglesa. É um United que vem numa sequência de resultados muito positiva em todas as competições. Né? Eu estava sexta-feira em Old Trafford para o jogo contra o Everton, uma vitória tranquila. Menos tranquila do que se pintava, porque, enfim, a fase do Everton é realmente muito complicada, mas o United conseguiu não perder o controle do jogo em muitos momentos. O Rashford, acho que é o maior símbolo dessa temporada do Manchester United em termos de recuperação, de quem já estava lá e o Ten Hag conseguiu devolver a confiança e o bom futebol. O Rashford é a maior curva, cara. É a maior curva. Você pode falar do Bruno Fernandes ter voltado a jogar muito bem, do Luke Shaw ter voltado a jogar bem. O Varane, inclusive, faz uma temporada, né, o Dalot. O Varane faz a melhor temporada dele pelo Manchester United até aqui. Mas eu acho que tudo isso gira não só em torno do Ten Hag, mas do Casemiro, né? Eu posso deixar para a Tati falar um pouco daqui a pouco, mas o impacto é impressionante. Então, assim, o Manchester United tem diversos sinais dentro de campo e na figura do Ten Hag, também de gestão de pessoas, né? Cara, o Rashford voando e ele vai lá e bota ele no banco porque chegou atrasado no treino. O problema Cristiano Ronaldo foi removido em menos de 6 meses. O Antony teve essa questão pessoal que ele não quis muito abrir o jogo do que foi. O Ten Hag também deu tempo do Antony para tentar resolver o que estava acontecendo. O Sancho, a gente não sabe direito o que está acontecendo com o Sancho, mas há quem diga que seja uma questão da cabeça não tá boa, não parece ser apenas físico. É um cara que está praticamente há 2 meses, 1 mês e meio sem jogar. O United também está deixando o Sancho encontrar o próprio tempo para voltar para esse time. Tudo bem que a boa fase ajuda e a ausência de tantas lesões no setor ofensivo também. As chances para o Garnacho, enfim, tem vários pontos positivos desse Manchester United que me não só surpreendem, mas me convencem que pode cortar caminhos. Eu não acreditava no United brigando por vaga na Liga dos Campeões nessa temporada. Agora acho que é um candidato muito forte. São 7 vitórias consecutivas, pelo que eu vi, 8 vitórias consecutivas em casa, onde geralmente tem que começar, né? Um time que quer se reconstruir geralmente começa vencendo os jogos em casa para conseguir colocar o cimento para reconstruir. Beckler e Clarinha, para vocês, o que é o principal ponto dessa reconstrução, desse ressurgimento de um Manchester United que a gente tinha pouca esperança e conseguiu se levantar? Ten Hag e Casemiro. Resumindo. Não, mas eu acho que é isso, hein? Sim. Acho que é por aí. Passa por essas duas peças, né? Uhum. Uma, obviamente, de uma forma mais geral. O Fred, enfim, já falou aqui vários aspectos. E eu acho que o Casemiro traz uma importância de liderança, de autoestima, de confiança em campo que faz todo mundo subir de nível. Porque, assim, claro que você não vai melhorar o jogador tecnicamente, mas a gente sabe que confiança em campo, né, você se sentir um pouco mais seguro em campo, muda completamente um time que não é um time ruim. Uma coisa é você mudar um time ruim, mas não era um time ruim. Mas era um time que a gente via em campo e a gente falava, meu Deus, ninguém acredita que vai acertar nenhuma bola. Assim, a bola tá queimando para todo mundo. E claro que o Casemiro não é sozinho responsável por isso, mas em campo talvez ele seja o símbolo disso. Então, eu acho que o papel de um técnico, para mim, a principal coisa, as duas principais é saber o que ele tem na mão e o que você vai fazer com isso. Então, ele tem muito jogador rápido. O Marcial, que é um cara que domina bem de pivô e que gira bem. Aí tinha Sancho, Rashford, começou a temporada com Elanga. Então, se você tem jogadores rápidos, você tem que botar esses caras para correr. Então, a primeira coisa que ele faz é tirar o Cristiano Ronaldo do time, colocar os caras rápidos. Aí ele tem aquela vitória contra o Liverpool, depois ganha do Arsenal. E desse jeito, então, o que ele propôs para os caras para fazerem, os caras foram acreditando que ia dar certo. Verdade, a gente pode ganhar jogando assim. Então, o primeiro papel de um técnico é ele pegar o que ele tem de elenco e o que ele pode fazer a partir daquilo.
Ele não pode jogar com esse elenco que ele tem ao que o Manchester City faz. Não vai dar certo, ele não tem os caras que o Guardiola tem, ele tem que fazer outra coisa. E a segunda melhor coisa, que na verdade que eu acho que é a primeira, tá? A segunda é essa que eu falei, mas a melhor coisa que um técnico pode fazer é melhorar os jogadores. Porque o 4-3-3, que o 4-2-3-1, que a pressão pós-perda, tá tudo bem, tudo isso é muito importante. Não tem nada mais importante para um técnico do que melhorar um jogador de futebol. Sim, e ele melhorou o Dalot, ele melhorou o Rashford, ele melhorou o Bruno Fernandes, ele melhorou o Eriksen. O Eriksen era um semi-aposentado, que ninguém sabia se ia poder voltar a jogar, voltou a jogar no Brentford e hoje é titular do Manchester United. Então ele melhorou os jogadores do Manchester United. O Luke Shaw jogou o último jogo como zagueiro e eu acho que foi muito bem. Zagueiro canhoto hoje é a posição uma das posições mais valiosas do futebol. Defendeu bem, critério para sair jogando. Quando o Malacia atacava, ele saía como lateral pelo lado do campo, porque o Everton estava muito fechado, então dava oportunidade de avançar com mais gente. E aí você vai introduzindo outras coisas. Aí a partir daí, quando o Martial gira, Bruno Fernandes está perto dele, o Martial segura os zagueiros, dá no Bruno Fernandes, que acha os caras pelo lado, você vai melhorando tanto de coisa. Mas quando você melhora os jogadores, o seu trabalho está 50% pronto. E ele está melhorando os jogadores do Manchester United. Então, o principal mérito desse time é ter um técnico. Pegou um Rashford acabado pro futebol. Acabado, cara. Com 23 anos, ele estava acabado pro futebol. E eu acho que nos últimos 6 ou 7 jogos, ele participou de 10 gols. Então, são 5 gols seguidos grande em mérito 5 desse jogos. time. O Casemiro, Tati, para te dar o gancho também, eu acho que tem um ponto que conjuga com tudo isso. O Casemiro é um cara que estava no topo do futebol de clubes e, por diversas circunstâncias, decidiu ir para o Manchester United. Ele poderia vir, como já aconteceu no passado, para um gigante ainda perdido e apontar os problemas e olhar para o clube de cima para baixo. Cara, a postura do Casemiro, e eu ouço de diversas pessoas dentro do clube, é de convencer todo mundo que o Manchester United é isso tudo mesmo. E que ele vai ser parte integral desse processo de reerguer o Manchester United. Então tem uma questão psicológica muito forte aí. Tudo é uma tempestade meio que perfeita, né? Sai o Cristiano, que achava que era maior do que o clube, entra o Ten Hag, que bota os pingos nos is, e chega o Casemiro, que em vez de se achar maior do que o Manchester United, ele quer trazer o Manchester United de volta para onde já não está há muito tempo. Eu concordo com... Oi, fala, Corinha. Não, o Igor mandou aqui no chat, eu vou citar ele porque foi importante. Tudo isso é culpa do Rabiot, que disse não. Não, é incrível como o mundo dá muitas voltas e às vezes os caras errando acertam, ou acertando uma decisão muda. Cara, o Manchester United tentou, o Rabiot tentou o De Jong e foi no Casemiro assim um negócio que, nossa, quase ninguém acreditava, nem que o Casemiro ia querer ir, nem que o United ia conseguir levar o Casemiro. Era uma coisa assim, o que tá acontecendo? Eu tava chocada no momento, né? Mas o que o Fred está falando é bem isso. O Casemiro tem uma personalidade muito de... eu não vim aqui para não trabalhar. Eu vim aqui para trabalhar e eu vim aqui para que esse clube volte a ser grande, porque o United tem que voltar para o lugar onde ele merece estar, onde ele sempre teve. E o Casemiro ele é assim, entendeu? Ele tem essa personalidade. E uma coisa que eu sempre dizia desde que o Casemiro entrou nesse modo melhor volante do mundo, ele melhora todos os jogadores com os quais ele joga. Ele melhora o sistema defensivo porque ele ajuda os caras, ele dá cobertura para os laterais e ele faz com que os meio-campistas tenham liberdade para jogar. Então, assim, quando o Casemiro tá bem, o United enquanto o Casemiro estiver bem, o United vai estar bem. E o Casemiro é um cara que faz, assim, de verdade, eu vi na minha vida, e eu vi muitos jogos do Casemiro, dá para contar nos dedos da mão os jogos que o Casemiro não esteve bem. Assim, são muito poucos jogos. Então, a probabilidade de que se o técnico é um cara que sabe melhorar os jogadores, como o Beckler falou, tem um cara com essa personalidade e dá para ele essa autoridade enquanto liderança,
Porque o Casemiro não fala inglês, ele deve estar arranhando lá, que é uma maravilha. Os caras Não, a informação é que ele já é um dos líderes do vestiário mesmo sem Tá falar. vendo? Ele tem essa. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair, o cara que vai no vestiário, que faz gelo, que leva a gurizada a fazer gelo, treina mais. Ele é assim. Então, e dentro de campo, ele melhora os caras com quais ele está jogando, porque ele diz: vai, sobe, joga, volta. Ele organiza o time também dentro de campo. Então, tendo um técnico que sabe aproveitar as características e tendo esse tipo de jogador, é muito difícil não dar certo. Quando todo mundo vai no barco e entra e nada para o mesmo lugar, rema para o mesmo lugar, é difícil não dar certo. Eu acho que realmente é um passo importante para o Manchester United conseguir se reestruturar enquanto entidade no mundo do futebol. Voltar a ser esse clube grande que foi um dia, né? 2 pontos rapidinhos só para finalizar esse assunto. Primeiro, o Casemiro. Tá sendo interessante observar ele explorando mais aqueles passes para quebrar as linhas do que ele fazia no Real Madrid. Ele não precisava fazer isso tanto no Real Madrid, né? Porque ele tinha o meio-campo que ele tinha. Por mais que o meio-campo, a companhia dele é muito interessante no Manchester United, ter esse Eriksen do lado dele, o Bruno Fernandes com mais liberdade, ele é fundamental para essa saída de bola com passes longos. E está sendo interessante ver o Casemiro fazendo isso muito bem. Outro ponto. Que teste que vai ser sábado, hein? Manchester City e Manchester United em Old Trafford. Da última vez a gente sabe como é que foi o atropelo do City, mas era outro Manchester United. Então, eu estou muito interessado para ver como que vai ser esse jogo. Não é onde o United tem que espelhar a própria satisfação com o estágio atual, mas num jogo só contra o Manchester City está mais aberto do que há tempos. Inclusive, teremos MFM Debate, o melhor futebol do mundo, depois desse clássico, hein, gente? Já avisando a todos vocês que sábado, depois de United e City, estaremos... Que horas é? Aí tu já me pegou, porque daí não me falaram... Não, mas que horas é o jogo, Fred? O Fred sabe? Deu ruim, né, Fred? Maria. Se o Fred não sabe, deu ruim. Tem que ver, porque é tanto jogo, cara. Até lá tem mais 300 jogos pela Copa da Liga Inglesa. O pessoal vai estar por dentro. Quando terminar o jogo, a gente tá aqui no melhor futebol. E é cedo, hein? Cedo, 3h30 aqui. 9h30 do Brasil, da manhã. E que horas que vai ser esse programa, hein, ô produção? A produção vai avisar. 11h30 da manhã do Brasil. Depois do jogo. Olha aí, eu não tinha essa informação, então vai ser cedo o programa. É isso aí, 11h30 do Brasil, por aí, a gente vai ter... Quem ia correr no parque não vai mais. Já não vai dar mais, não. Correr de tarde no parque fica para outro dia. Fred, chama rapidinho aí. Quem sabe no domingo não sai para fazer, porque sábado... Guarda, Beckler, guarda, que eu preciso tocar o programa. Ô, Fred, chama rapidinho pra gente ter o papo com o Anthony, por favor. O Anthony que fez um dos gols, né? Abriu o placar contra o Everton. Não fez uma grande partida. Ele volta da Copa ainda um pouco estranho. Desde a lesão, né, pré-Copa. A Copa, eu acho que ele foi bem na Copa, mas pelo United, desde a lesão, ele não joga tão bem, mas conseguiu fazer esse gol. E ele, acho que ele fala um pouco nesse trecho da mudança que ele sente que precisa nesse momento, já que ele sai da Holanda e vem dos Países Baixos e vem para a Inglaterra. Cara, em questão do futebol inglês, a Premier League é muito diferente, sim, aí tem questão de intensidade, em questão de jogos, exige muito, e por isso que eu falo que é bom estar bem mentalmente para o físico acompanhar. Então, tá focado em questão do treinador. É um cara que eu tenho muito carinho, muita gratidão e muito respeito. Ele me conhece, ele sabe como que eu sou, ele sabe o tanto que eu trabalho. É um jogador que independente de qualquer coisa, está sempre dando o seu 100%. Às vezes, em muitos momentos, não dando certo, mas ele sabe da minha força, ele sabe da onde eu vim, ele sabe um pouco da minha história, ele mesmo fala sempre disso. O tanto que eu sofri, vim da favela, sofri bastante, e ele sabe um pouco da minha história. Então, ele sabe como que eu sou, isso para mim é o mais importante, ter o apoio dele, o apoio do grupo e o apoio de toda a torcida do United. É o que a gente falava, né? Saber a gestão do grupo que o Ten Hag está conseguindo fazer neste Manchester United. Teremos programa no sábado, depois de City e United. Só uma coisa rápida, Fred. Uhum. Depois daquela roletinha que ele fez, que pegou aparentemente bastante mal na Inglaterra, alguma coisa mudou ou é página completamente virada e tal? Eu tendo a sentir ele mais tímido nos jogos depois
Sim. Teve uma bronca do Paul Scholes, que é uma lenda do Manchester United, e eu não sei se internamente isso deve ter pegado mal para ele. Eu não sei o que pode ter acontecido. É um Antony diferente. Ele chega, ele marca 3 gols nos 6 primeiros jogos. Parecia ser um Antony leve, muito similar ao do Ajax, sem sentir o peso da transferência. E depois disso, especialmente depois da lesão, ele... E foi nessa subida que ele fez aquele girinho. Ele tá muito mais tímido. Ele ainda tem, acho que faz parte do futebol do Antony, naturalmente, não sei, um pouco de ousadia, domina a bola de um jeito diferente, ele passa para por cima da bola, ele tem um pouquinho desses vícios aí de mostrar habilidade, mas ele tem sido menos solto. E a principal crítica no momento aqui ao Antony a gente ainda não entendeu se ele tem ou não pé direito. Ele realmente... E é diferente, cara, porque pela seleção ele não mostrou isso. Acho que foi contra a Croácia mesmo, ele entrou bem no jogo. Acho que no United ele ainda está muito preso. E acho que por saber que o pé direito é muito pior do que o esquerdo, ele está muito preso a um jogo previsível nesse momento. Também vamos dar tempo ao tempo para o Antony no Manchester